Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Olha que hoje nós vamos começar o nosso quarto bimestre, tá? Olha como passou rápido, né? E a gente vai começar estudando sobre o mundo urbanizado. A gente vai falar, nós acabamos de encerrar o conteúdo sobre população mundial, né? Como que ela cresce, como que ela se desenvolveu, como que ela apresenta em diversos países do mundo. Agora a gente vai falar aí sobre esse processo do mundo urbanizado. A gente vai falar da cidade e da vida urbana. Quando a gente fala em cidades, é importante a gente entender o conceito. E o que são as cidades? São aglomerados urbanos que surgem, crescem e que também se desenvolvem segundo uma dinâmica especial. Essa dinâmica ela é definida por circunstâncias históricas e também socioeconômicas, e elas apresentam um modo de vida próprio, e que esse modo de vida próprio nós vamos chamá-lo de urbana, de vida urbana. E as cidades, elas existem em todos os lugares do planeta e têm suas origens lá na antiguidade. Como a gente vai estudar daqui a pouco, a gente vai entender por que a gente fala que as cidades elas têm origem lá na antiguidade. Mas mesmo conhecendo-as e estudando-as há tanto tempo, e apesar de serem cada vez mais comuns na vida dos seres humanos, cada área do conhecimento, às vezes de uma forma, vê o crescimento da cidade de uma maneira diferente. Inclusive, os estudiosos, eles também defendem conceitos diferentes quando eles escrevem sobre o que é uma cidade e como que essa cidade funciona. A gente vai ver alguns conceitos desses estudiosos franceses, alemães, inclusive do brasileiro Milton Santos. Aqui eu coloquei imagens de diversas cidades. Vocês podem observar que elas são bem diferentes, assim como os conceitos de diversos estudiosos. Eu vou colocar agora alguns desses conceitos para vocês perceberem como cada um coloca da sua maneira, de acordo com os fatores históricos, sociais, econômicos. E a gente vai começar com o pensador francês Henri Lefebvre, que ele definiu a cidade como a projeção da sociedade sobre um dado território. Ou seja, para ele, a cidade resulta da ação de várias gerações, isso ao longo do tempo. Os homens deixam suas marcas no espaço, sob formas de prédios, monumentos e também avenidas. Para outros pensadores, como por exemplo o alemão Max Weber, a cidade é uma comunidade que atingiu uma certa autonomia e que pode, assim também, controlar a sua vida econômica. Ele afirma que as cidades são uma das razões mais fortes para a existência do capitalismo e ele justifica a afirmativa argumentando que no Oriente as cidades elas não tinham essa autonomia para criar negócios que ainda eram realizados no meio rural. Para Max Weber, essa é a explicação para as brutais diferenças no grau de desenvolvimento do capitalismo de acordo com os locais. Já na visão de Karl Marx, a cidade é o ponto de encontro e de confronto das classes sociais. Na cidade estão o mercado de trabalho e também a mão de obra. Para Marx, as cidades elas concentram a maior parte das contradições que são impostas pelo capitalismo. Já para o geógrafo brasileiro Milton Santos, a cidade é, tanto do ponto de vista da organização da região em que se insere, como da sua organização interna, uma autêntica síntese das atividades que elas polarizam, bem como das regiões com as quais elas comercializam. Portanto, tudo que está dentro de uma cidade acaba sendo resultado do que ela vende, do que ela compra, do que ela troca com outros lugares e também com outras regiões, como até mesmo as culturas. Eu até posso trazer essa ideia
para a ideia de Paraty, que é uma cidade que recebe turistas e pessoas que vivem aqui de vários lugares. Então nós temos características muito marcantes desses povos, como na culinária, no modo de viver. Então tudo isso a gente pode considerar como cidade, que acaba sendo realmente um ponto de encontro e também de confronto das classes sociais. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a urbanização do mundo, até porque a gente pode considerar hoje que o mundo ele é considerado urbanizado. E as grandes cidades da antiguidade, elas surgiram geralmente próximas a grandes rios. E foi assim na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, e nos vales do rio Nilo, lá no Egito, no vale do rio Hindu, no centro-norte da Índia, e também dos grandes rios chineses. E muitos autores eles afirmam que essas cidades elas fazem parte do que são chamadas de civilizações hidráulicas, pois a sua existência e desenvolvimento elas dependiam dos rios que as abasteciam, especialmente em relação aos aspectos econômicos. Só para a gente entender essa ideia, é muito importante a gente levar para a ideia de que os rios você tinha a própria pesca e você tinha água doce para você desenvolver a agricultura. Por isso as grandes aglomerações elas foram surgindo às margens de grandes rios e assim elas foram chamadas de civilizações hidráulicas. E algumas dessas cidades elas devem a sua existência também ao excedente da produção agrícola nessas regiões. E foi o fato que acabou liberando um grupo de pessoas para se dedicar a outras atividades, como por exemplo o comércio e também o artesanato. Se você tinha comida guardada, se você tinha comida armazenada, você poderia se dedicar a outro tipo de atividade econômica. O homem passou a ter tempo para pensar em outras atividades para desenvolver. E mesmo assim, no caso asiático, o ritmo da vida ainda era dominado pelas atividades agrárias praticadas às margens desses rios, que inclusive lá são bastante caudalosos. E durante o Império Romano, a cidade ela acabou ganhando importância política, né? O próprio império ele teve origem em uma cidade. Naquela época, os estados e países europeus eles não estavam organizados como hoje. A França, a Alemanha e Itália, por exemplo, elas eram nomes de algumas regiões. A importância da cidade ela era muito grande. Seus habitantes, né, eram chamados de cidadãos. Eram detentores do poder político e também do poder econômico, de grandes extensões de terras e também de muitos escravos. E o termo cidadão ele passou a designar aqueles que tinham direitos políticos. Em todo o império, os romanos eles eram os únicos a gozar dos direitos que reunimos hoje, né, sob o termo cidadania. Para a gente entender as primeiras civilizações, é muito importante a gente partir do princípio, como tudo, né? Eu acho que eu fui meio redundante, mas tudo bem, vamos continuar. O domínio de Roma, ele foi substituído pelo regime feudal. Eu acredito que vocês já estudaram feudalismo e história, né? Só para recapitular, né, que é um sistema econômico, político e social que ele acaba sendo fundamentado sobre a propriedade da terra. E o que aconteceu? Sem a segurança propícia pelas legiões romanas, as populações elas abandonaram as cidades e buscaram refúgio nas propriedades rurais. E cada vez mais, a partir do século V, as relações de poder e relações econômicas elas passaram a ser determinadas pelo que acontecia justamente no campo e não em Roma ou alguma outra poderosa cidade. E a gente pode perceber que é muito diferente do que acontece hoje, né? Que as principais relações elas acontecem nas cidades. Então, voltando,
E gradualmente, cada feudo ele buscava sua autossuficiência. E à medida que atingiam essa meta, eles diminuíam os conflitos e as disputas pelas posses de terra. Então, as populações de cada feudo passaram a registrar menos mortes em combates e as epidemias já não ocorriam com tanta frequência. Surgiu um problema para a agricultura medieval. A população cresceu e as colheitas já não eram suficientes para abastecê-la. Os senhores feudais, eles passaram a estimular a saída das pessoas da terra. Muitas das vezes, esses senhores, eles acabavam expulsando essas pessoas. E pouco a pouco começaram a surgir aldeamentos e também antigas vilas que estavam decadentes e renasceram em torno das velhas igrejas e também dos palácios. Muitos comerciantes eles passaram a ser chamados pejorativamente de pés empoeirados. Por quê? Devido aos caminhos bem precários que eles percorriam em busca de mercadoria. E logo eles enriqueceram e com seu poder, dinheiro trazia poder e também prestígio. Eles passaram a ser conhecidos como burgueses. Lembra aquela música lá do Burguesinha, Burguesinha, né? Por serem mais facilmente encontrados nos burgos. Então a palavra burguês, ela vem de burgos, que os burgos eram onde eles realizavam os comércios. Os burgos na época eram pequeninas cidades medievais, escuras, muito sujas, erigidas em lugares altos e também protegidas por muros, sem nenhum equipamento urbano. Com o comércio, essas cidades elas também renasceram e viram ali a sua população aumentar, enquanto outras acabaram surgindo ao longo dessas rotas comerciais. E aos poucos os comerciantes eles conseguiram emancipar esses burgos, deixando-os fora do controle dos senhores feudais. Eu sempre tenho dificuldade em falar feudo em plural, tá? Desculpa, gente. Então os burgos eles passaram a concentrar artesãos e comerciantes de todo tipo. Pessoas que se afastavam das atividades agrícolas dos feudos e buscavam também mais liberdade para exercer suas atividades, exercer outros ofícios. E nessas cidades fortaleceram-se as relações sociais, que deram origem ao tão famoso e falado sistema econômico capitalista. O ritmo de crescimento urbano à época era muito lento e as cidades elas passaram a ser importantes, nem tanto pelo seu tamanho ou pelo número de pessoas que possuíam, mas pelo poder econômico que tinham nessa fase comercial do capitalismo. Agora a gente sai lá da Idade Média e a gente vem para o processo de urbanização moderno, que teve início ali no século XVIII e que foi consequência da Revolução Industrial. Inclusive eu coloquei algumas imagens aí para vocês recordarem o que foi a Revolução Industrial. Que ela surgiu ali na Europa, mais precisamente na Inglaterra, e teve como base da Revolução Industrial a utilização do carvão. E desde o início, as indústrias elas precisavam instalar-se nas cidades. Primeiro em função da mão de obra, que eles necessitavam de muita mão de obra, que já estava concentrada na cidade devido a essas atividades comerciais que já tinham sido desenvolvidas. E depois, pela própria presença do mercado consumidor. Então, dois importantes fatores no qual as indústrias elas precisaram se localizar nas cidades, mão de obra e também mercado consumidor. E antes do surgimento da máquina a vapor, boa parte das fábricas elas dependiam da energia hidráulica e por isso elas estavam localizadas em zonas rurais, próximas às margens dos rios.
Ao lado delas surgiam oficinas, casas, hospedarias, capelas, açudes, enfim, uma série de coisas. E com o desenvolvimento da máquina a vapor, as fábricas elas passaram a buscar, logicamente, os arredores ali das cidades, onde estavam, onde encontravam e concentravam trabalhadores que já viviam ali. Essas fábricas do século XVIII, elas funcionavam em grandes e imponentes edifícios, né? Inclusive os que eu estou mostrando aí para vocês nas imagens. Mas o ambiente interno era totalmente inadequado e também muito insalubre, com pouca iluminação e uma ventilação extremamente deficiente. E até o século XVIII, na Inglaterra, qualquer localidade com cerca de 56 mil habitantes já era considerada uma cidade grande. E em decorrência de todo o processo da industrialização, a população urbana cresceu e as cidades elas foram se modificando, ganhando salários miseráveis. Os operários eles acabavam amontoando-se em quartos e também em porões nos subúrbios. Eles viviam em péssimas condições sanitárias. Inclusive, tem um historiador que ele escreveu, né, tem um trecho que ele escreveu em seu livro que chama Revolução Industrial no século XVII, que fala o seguinte: as cidades elas tornaram-se feias e negras, envoltas numa atmosfera fumarenta, estendendo por todos os lados seus subúrbios mal construídos. Nelas desenvolveu-se uma vida urbana que a velha Inglaterra não havia conhecido. Era a massa enorme e confusa do proletariado que ocupava o formigueiro industrial com seu movimento disciplinado. Acima dela, dirigindo para o seu lucro todo o mecanismo da grande indústria. A aristocracia manufatureira, a classe poderosa dos capitalistas fundadores e também os proprietários das fábricas. Olha como ele descreveu as cidades, né? Então, realmente, as cidades elas eram feias, elas tinham mau cheiro, era um acúmulo muito grande de pessoas, sem saneamento básico, sem coleta de lixo, nada disso existia, tá? E a Inglaterra foi o primeiro país do mundo a se urbanizar de fato. A população urbana ela já correspondia ali a mais de 50% do total da população. Pouco antes do final do século XVII, havia somente 25 cidades com mais de 100 mil habitantes em todo o continente europeu. E entre as quais seriam Londres, Paris, Moscou, Nápoles e Madrid. Voltando ali para a época da Revolução Industrial, esse fenômeno urbano ele acabou repercutindo, inclusive na zona rural. E as cidades subordinou o campo e acabou estabelecendo uma divisão de trabalho, segundo a qual cabia a zona rural fornecer alimentos e matérias-primas, recebendo em troca produtos industrializados. Mas o fato de o campo estar subordinado à cidade não quer dizer que perdeu a sua importância, tá? Até porque, por não ser autossuficiente, a cidade ela depende do campo. Inclusive, até hoje, nós dependemos do campo. Tudo que a gente compra no mercado é proveniente do campo. Até mesmo o produto industrializado que nós consumimos, ele necessita que a sua matéria-prima ela seja produzida no campo, certo? Então, ainda hoje a gente tem a gente não fala subordinação, mas a gente fala de interdependência, tá? As cidades, elas concentravam a maior parte da riqueza e que ainda hoje a gente pode considerar isso, né? E graças ao capital industrial, obrigavam, vamos dizer assim, o campo a produzir exatamente o que interessava às indústrias e os habitantes da cidade. E esse processo intensificou-se ali nos séculos XIX e também século XX, à medida que as cidades elas tornavam-se cada vez mais numerosas, tornavam-se maiores, sofisticadas, porém
problemáticas, como ainda hoje elas são problemáticas. Em 1900 existiam no mundo 16 cidades com populações superior a 1 milhão de habitantes. Já em 1950, havia 20 cidades no mundo com populações superiores a 2,5 milhões de habitantes. 6 delas eram Xangai, na China, Buenos Aires, na Argentina, Calcutá e Bombai, na Índia, Cidade do México e Rio de Janeiro. Estavam situados em países pobres. Já para o ano de 2000, das 26 aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes, olha como o número mudou. Menos que 20 delas estavam em países em desenvolvimento. A aglomeração urbana mais populosa do mundo era a Cidade do México, com 32 milhões de habitantes. E São Paulo aparecia ali como a segunda maior aglomeração urbana, com 26 milhões de habitantes. Pessoal, a gente está encerrando esse primeiro momento, tá? De todo esse processo de evolução e de construção do processo de urbanização.